2022 já se foi e mesmo que eu esteja um pouquinho atrasada, esse é um vídeo emergencial, porque pelo menos uns 50 doramas foram lançados ano passado e a gente precisa falar sobre isso. 2022 conseguiu reunir os homens mais galãs da Coreia, as maiores ícones da moda com figurinos mais caros que a nossa casa e pessoas também que pelo visto não pararam em casa, como é o caso dessa querida aqui que aonde quer que você olhasse, ela estava lá. Fomos servidos também com muitos casais aclamados, vingança pra todo lado, advogados nascendo até da árvore e vilões peçonhentos. E como eu ainda não sou uma máquina de assistir doramas, infelizmente, não teve espaço pra todo mundo aqui, então foi disputado, viu? Eu passei um tempinho garimpando pra trazer no vídeo de hoje uma retrospectiva, uma versão Globo Repórter de Abreviando Doramas de 2022. Os bons, ruins, péssimos e maravilhosos. Você decide. Vambora! Logo no início do ano, a gente começou num clima tranquilinho com um surto zumbi dentro da escola. Pensa no terror. Ficar algumas horas no colégio já é pavoroso. Imagina só ficar preso lá dentro com adolescentes deformados, sangrando e sedentos. Nada de novo até aqui, né? A gente já tá acostumado com o que são zumbis, o que eles fazem, o que eles comem e como os outros fazem um eterno exercício aeróbico, fugindo sem parar, suspeitando de quem tá ao lado e até reservando um tempinho pra amar no meio do caos. O diferencial eu acho que tá nas metadinhas. Pois é, aqui alguns alunos viram metade zumbi e metade humano, como é o caso dessa fofa aqui, que em certo momento tem um coração humano pulsando e no outro tá fazendo parkour e jogando na nossa cara que a nossa dor na lombar nunca vai nos deixar fazer uma coisa parecida com isso. Mas a metadinha também vem pro mal, como é o caso desse maluco medonho aqui. Eu jurei que eu não ia aguentar ver a fuça repulsiva desse menino odioso em outro dorama, de tanta raiva que ele me fez passar. Mas provando que os meus juramentos não duram uma semana, ele me aparece loiro, fofo, bochechudo, com 2 olhos brilhantes e um sorriso lindo e veranil em Alquimia das Almas. Ele vive num país repleto de magia e segredos, onde a maior e mais poderosa assassina de elite também mora. Enquanto ela foge da morte, ela pratica um feitiço proibidão, a Alquimia das Almas. Abracadabra, em um toque cheio de fumaça, ela fica presa no corpinho dessa garota cega e fraca. E pior, por não conseguir escapar, ela precisa viver disfarçada como serva desse jovem aqui. Ele tá desesperado procurando por um mestre que finalmente o ensine magia. E quem diria que a serva dele que assumiria esse papel de professor, hein? No meio de umas lutas aqui, um vilão asqueroso ali e outros pretendentes gatíssimos na fila, dá tempo deles viverem uma paixão proibida. Temos vários beijinhos intercalados com momentos muito bons de ação, de comédia, de emoção e também de consequências fatais. Eu não me canso de dizer que a Alquimia das Almas merece todo o sucesso que fez e que faz. Você sofre? Sim. Você passa raiva? Passa também. Mas você desiste por causa disso? Jamais. O desfecho da história é desesperador, mas pelo menos a gente foi abençoado por uma segunda temporada, A Alquimia das Almas 2, Luz e Sombras, que se passa 3 anos depois do momento onde a gente parou na primeira temporada, com a maioria dos personagens de volta e muito mais sombrios, com muito mais traumas e revoltados. Agora, craque na magia, esse menino se tornou um caçador de trocadores de alma, muito deprimido e rancoroso, e num belo dia, ele encontra uma jovem prisioneira buscando a ajuda dele para recuperar a sua liberdade. Ele só não sabe que ela é o verdadeiro amor da vida dele, só que agora com uma aparência que ele nunca viu antes. E a história dos magos vai se desenrolar novamente. E mais uma vez, sem surpresa, cada milissegundo vai valer a pena até chegarmos, infelizmente, ao desfecho definitivo de todos os mistérios e dessa história que vai deixar um eco nas nossas vidas. Mas vem cá, você acredita mesmo em magia? E de musical, você gosta? Se a resposta foi sim, o som da magia é um prato cheio para você. Uma estudante do ensino médio se divide entre ser a melhor da turma e trabalhar em empregos de meio período duvidosos para sustentar a si mesma e a sua irmãzinha mais nova, já que seus pais sumiram no mundo. E convenhamos que essa é uma realidade bem dura, né? E como ela não é de ferro, chega uma hora que a pressão bate forte. Vivendo praticamente um inferno dia após dia, ela encontra o seu paraíso com um homem misterioso, vestindo roupa de mágico que a encoraja a visitar o parque abandonado para um show de mágica que ela nunca vai esquecer. No mínimo suspeito, né? E é justamente isso que o concorrente dela na escola acha quando vê a menina que começou a brilhar em seus olhos se encontrando com um homem estranho, que tem tudo para estar escondendo algo mais sombrio. Ele é realmente um mágico? Ou isso tudo é só para desviar a nossa atenção para outra direção?
começam. Apesar de eu definitivamente não ser uma pessoa de musicais, esse dorama me trouxe uma nostalgia da inocência infantil muito boa mesmo. Eu não sei nem explicar direito a sensação. Talvez fosse mesmo magia. Muitas pessoas em 2022 estavam tentando ganhar a vida, né? Assim como esse mero mortal aqui. Depois de ser rejeitado em mais uma entrevista de emprego, ele testemunha um homem tentando se jogar da ponte e imediatamente tenta impedir. Só que duas pessoas misteriosíssimas aparecem para fazer o mesmo, e no meio da confusão, quem cai da ponte é ele, e quem fica gravemente ferido também é ele. Tão grave que ele fica em coma, e agora ele deixa de ser um mero mortal. Ele se torna metade humano, metade espírito, e vai parar em um lugar entre o céu e a terra, onde existe uma organização de seres do além que comandam os espíritos depois da morte. Para acordar do coma após 6 meses, ele precisa trabalhar com a equipe de gerenciamento de riscos, com ceifadores específicos que têm a função de salvar pessoas que estão prestes a tirar a própria vida. Durante esse tempo, ele irá enfrentar várias missões especiais, ajudando quem já perdeu a motivação para continuar vivendo, e a gente também vai se emocionar muito em todos os episódios. É sério. Apesar de ser um tema muito sensível, existem muitos momentos de alívio também, muita criatividade e personagens muito interessantes e profundos que valem a pena. É simplesmente uma jogada muito surpreendente, inteligente e emocionante. E enquanto tem o pessoal do além, tem gente também trabalhando com a morte, só que aqui na Terra, como é o caso dessa mulher, uma agente funerária. No primeiro dia de trabalho, ela descobre que tem o dom, ou a maldição, de ressuscitar momentaneamente as pessoas recém-falecidas, e a sua missão é atender e conceder os últimos desejos de 21 deles. Só assim ela se livraria dessa sina que a perturbou por muito tempo. Em um dia, a vida dela se cruza com a desse maluco que simplesmente terminou o namoro dela no lugar do namorado babaca dela. Vê se pode isso. Mas não entenda mal, calma lá. Esse é o trabalho dele, ser 1001 utilidades. Ele também caminha com cachorro, controla pedestres, carrega galão de água e mais o que você quiser. Mas esse encontro exótico entre eles não acabaria por aí. O destino entrelaçaria o passado, o presente e o futuro deles. Já fica sabendo que é o efeito cebola da tristeza. Você com certeza vai chorar assistindo, não importa o quão forte você seja. Mas mesmo assim, continua valendo a pena por todos os ensinamentos transmitidos e também porque esse casal serviu, muitíssimo. E ainda nesse clima fantasioso, mas agora sem mortes, temos a história de duas pessoas com habilidades especiais de sentido. Uma executiva de planejamento tem um grande segredo sobrenatural: ver o futuro quando beija alguém. O chefe da equipe dela é um homem implicante que escuta até o mínimo sussurro a mais longa distância e que tem dificuldade de ficar íntimo de alguém. Com personalidades bem diferentes, os dois não se bicam, mas as coisas viram de cabeça para baixo quando um dia ela beija o chefe acidentalmente e se vê na cama com ele no futuro, no maior love. Se não bastasse ficar bitolada com isso, não entendendo como ela chegaria a esse ponto com aquele homem, ainda aparece o ex-namorado Michuruca para trabalhar em um novo projeto junto com ela e bagunçar essa história. Outra pessoa que tem capacidades especiais de sentido é esse chefe de cozinha. Do nada, ele sente emoções aleatórias, tipo a gente assistindo o dorama. Uma hora tá rindo, no outro segundo chorando. Só que no caso dele, ele tá compartilhando o mesmo estado emocional dessa pessoinha aqui que ele nem conhece. Apesar de parecer um romancinho bobo assim de início, não se engane porque tem muito mais coisa por trás disso. Esse garoto também era ligado emocionalmente à sua irmã gêmea, que desapareceu aos 10 anos sem vestígios. Então fica aí o questionamento: seria essa garota a irmã dele? E se for, como é que eles vão lidar com os sentimentos amorosos crescendo um pelo outro? E se não for, por que raios os dois estão conectados assim? Será que essa garota misteriosa e a sua família suspeita, escondendo corpos na geladeira, tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da irmã? Só assistindo mesmo pra saber, mas ficando atento que podem ter alguns assuntos mais delicados e alguns gatilhos, viu? Geladeiras são cinzas e orquídeas são azuis. Se você vir uma dessas, corre na velocidade da luz. Assim como a geladeira no dorama anterior, essa bendita flor é praticamente a personagem principal
principal em As Três Irmãs, que conta a história de três irmãs que cresceram na pobreza, tendo que batalhar muito para sobreviver. Até que um dia, a mais velha encontra um presente que sua única amiga do trabalho deixou para ela antes de morrer, uma fortuna. Acontece que esse é um dinheiro sujo da empresa onde elas trabalhavam. E como o ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, pode se preparar para torcer para uma ladra. Só que como a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, na dica de nada sairia barato. Cada uma dessas três irmãs se relaciona com uma pessoa da família mais poderosa da Coreia, que é a dona desse dinheiro todo, e todo mundo vai se enfiar num nó de confusão, tramóia, humilhação, trambicagem, maluquice, que vai ser difícil desatar. Foi uma experiência muito interessante assistir esse dorama, que entrega tudo o que não prometeu, entre eles atuações imperdíveis, muita teoria, muita raiva e muito empoderamento feminino também, porque, meu amor, as mulheres aqui são as trambiqueiras, as justiceiras, elas lavam dinheiro, elas expõem a verdade e elas também são as vilãs completamente insanas. E num universo alternativo, adquirindo uma franjinha e uma dose de fofurice, temos ela novamente, mas agora como Yumi. Yumi e suas células internas estilo divertidamente me conquistaram de novo. Na primeira temporada, ela se apaixonou e namorou com esse sujeito excêntrico. Mas como nem tudo é um mar de rosas, depois de um rompimento doloroso entre eles, as células do amor de Yumi se desligaram e ficaram sem esperanças em abrir o coração para outra pessoa. Agora, ela quer se concentrar só em superar o rombo no coraçãozinho e perseguir seu antigo sonho de ser escritora. No meio do caminho, ela recebe o incentivo de um formoso colega de trabalho que nada devagar entra na vida dela, conquista sua vila de células e dá a matéria-prima para ela se inspirar e escrever sua tão sonhada história de amor. Nada melhor do que assistir gente bonita se apaixonando, acompanhar a vida cotidiana de uma mulher seguindo seus sonhos e nos encantar com essas coisiquinhas minúsculas fofas, né, gente? E ainda no mundo da escrita, vamos dar um pulo para a história dessa moça aqui, que é uma escritora assistente de novelas. Ela prometeu permanecer virgem até se casar. Por isso, mesmo que ela tenha um namorado muito dedicado, nada além de toques de mãos, idas à igreja e bitoquinhas controladas. Por isso, é muito estranho quando ela aparece grávida do dia para a noite e o pai nem é o namorado dela. Por um erro médico, ela foi inseminada artificialmente com o esperma do homem com que ela deu seu primeiro beijo há muitos anos. E é claro que as coisas vão se complicar muito por causa disso. Eu preciso confessar que a premissa é boa, mas não me conquistou. Para mim, foi uma adaptação corrida e mal feita da série de sucesso Jane a Virgem, mas dessa vez trazendo mistérios policiais bem porcos, personagens muito sem carisma e casais sem química que não convenceram a minha perita de casais interior, desculpa. E enquanto uma escreve novelas, outra belíssima mulher escreve letras de música, e é assim que ela ganha vida, enquanto seu melhor amigo é um fotógrafo. Para quem gosta da trama Melhores Amigos se apaixonando, já dá o play porque é exatamente isso que você vai ver. É meio difícil não gostar muito do que Soundtrack No.1 oferece e entrega. Um dorama simples e fácil, tão pequenininho que você termina tão rápido quanto começou, vendo dois melhores amigos percebendo que a amizade vai virar um romance. Sem contar que os nossos olhos são abençoados, né? Tamanha beleza que presenciamos com esse casalzão aqui. Tá cansado da vida agitada de Seul? Então vamos arrumar as nossas malas e fazer uma viagem ao interior. Que nem esse veterinário da cidade grande que de repente precisa se mudar para uma vila e substituir seu avô na clínica veterinária. No meio de muita lama, lidando com bodes raivosos, galinheiros lotados, porquinhos rebeldes e vacas dando à luz, ele descobre a existência da policial da vila e vive uma história de amor com cara de filme da sessão da tarde com ela. Foi o meu momento de glória assistir um clichêzinho clássico, que não fazemos esforço nenhum para entender a história, não tem reviravoltas malucas e sangrentas, sabe? Ai, perfeito. Pausa de Verão, Amor e Outros Dramas e Meu Diário para a Liberdade também entram nessa lista, nos mostrando histórias do interior e de seus habitantes encantadores. Mas por enquanto, que tal a gente voltar ao passado? Dentro do palácio existem 5 príncipes na fila para se tornarem herdeiros do trono, mas que só causam dores de cabeça para a família real, principalmente para a mãe deles. Totalmente diferente do que se esperava de uma mulher na época, ela não era a graciosa, submissa e angelical rainha. Muito pelo contrário, ela estava sempre a um passo de mostrar seus espinhos e o temperamento forte, já que as pessoas simplesmente não deixam os seus filhos em paz, sempre com provocações na ponta da língua, insistindo em prejudicar os meninos. Tudo bem que eles são bem encrenqueiros mesmos, mas
isso não se faz, né? Já que todo santo dia essa mãe vê o direito de seus filhos ser ameaçado, inclusive pela própria sogra, ela se esforça para manter os costumes e tentar transformar os meninos em príncipes dignos e corteses, enquanto enfrenta Deus e o mundo. Pouquíssimos doramas históricos eu assisti nesse ano, um total de 2. Esse foi mais um dos que eu deixei passar, mas eu sinto que eu não deveria, porque Papel de Rainha foi muito aclamado e bem recomendado, principalmente por mostrar personagens fortes que vão mexer com os sentimentos de quem consegue perceber a grandiosidade da maternidade e por jogar na nossa cara também o peso do mundo que as nossas mães carregam nas costas. Tão corajoso quanto as mães, os advogados da Coreia também precisam ser. E tivemos muitos deles. Why Her, Justiça Juvenil, The Law Café, Advogado de $1 foram alguns da incontável lista de doramas de advocacia. E apesar deles terem um elenco interessante, eu precisava de uma pitadinha a mais do que só justiça, política de escritório e investigações criminais. Por isso, eu acho que toda a minha cota jurídica e tribunal estava guardada para assistir um dos doramas mais famosos do ano que quebrou barreiras. Uma Advogada Extraordinária. Woo Yeon-woo é uma advogada no espectro do autismo, que é simplesmente uma gênio, com um cérebro e memória invejável que acabou de conseguir um emprego numa das maiores firmas de advocacia do país. Mas apesar disso, ela se vê lutando quando se trata de interações sociais e encontros com pessoas babacas no seu dia a dia de trabalho. Para cada pessoa idiota, felizmente, existe também uma pessoa almofadinha, macia e cheirosa, que nesse caso é o Jonu, seu colega de trabalho, que entende suas habilidades e está ao lado dela em cada novo desafio que surge a cada episódio. Honestamente falando, e nada contra advogados, mas eu achei que esse ia ser mais um da lista infinita de dramas jurídicos, com linguagem complicada, e o meu cérebro não merecia tanta tortura. Mas o burburinho e a quebra da bolha que esse dorama causou no mundo, literalmente, ganhou o meu interesse e me fez perceber que ele merece todo o reconhecimento porque é simplesmente maravilhoso. Você sorri de orelha a orelha, impressionante. Chora que nem condenado, fica com raiva muitas vezes e pensa em questões que não parou para refletir antes. E eu preciso bater o martelo também para só mais um dorama jurídico, dessa vez não tão leve, mas tão bom quanto. Big Mouth. Esse homem também é um advogado, só que dessa vez estamos falando de um advogado incompetente, porque a taxa de sucesso dele é menor que 10%. A reputação dele é tão ruim que ele é reconhecido como Big Mouth, bocudo para os íntimos, por prometer demais, mas não cumprir. Um dia, a vida dele dá uma cambalhota quando o prefeito o contrata para resolver o paradeiro do maior vigarista do país, o Big Mouse, o ratão. Como as duas expressões são muito parecidas, isso dá uma grandiosa merda. O pobre advogado é acusado de ser o perigoso assassino oculto e vive o inferno na Terra. Ele sofre muito, mas muito mesmo, enfrentando muita conspiração, policiais corruptos e companheiros de prisão brutais. E é impressionante, gente, que mesmo arrebentado, ele consegue ser um dos homens mais bonitos que eu já vi. De dentro da prisão, ele tenta limpar seu nome com a ajuda de sua esposa que tá do lado de fora, uma mulher forte que vai fazer de tudo para provar a inocência dele. Até ela começar a suspeitar que ele possa mesmo ser o tal vigarista. E a partir daí, a gente já não sabe mais em quem confiar. Big Mouth é acelerado, tem reviravolta, mostra as hierarquias abusivas da Coreia e a desigualdade social. Além do enredo ser grandioso, nós temos o suquinho, né? Só isso já é suficiente. E melhora quando ele serve muita química, fofura e poder com essa princesinha aqui. E para todo advogado, precisa de um criminoso. É de lei ter pelo menos um dorama de psicopata por ano, e Somebody entrou nesse lote. E fez isso com sucesso, viu? Oferecendo cenas fortíssimas e perturbadoras. Por isso fica o aviso. A gente conhece essa desenvolvedora de programas, que criou um aplicativo de namoro muito famoso. Assim como todo aplicativo de namoro, o objetivo, obviamente, é ajudar pessoas a encontrar o par perfeito. Mas as coisas dão muito errado e fogem completamente do controle quando um misterioso assassino em série começa a usar o aplicativo
aplicativo para caçar e matar suas vítimas. Como a polícia praticamente não trabalha em doramas de psicopata solta, é ela mesma quem decide investigar e encontrar o culpado. Afinal, não deve ser tão difícil assim pegar o canalha que está usando seu amado aplicativo para assassinar mulheres brutalmente, certo? Errado. Se torna extremamente difícil quando o tal do assassino se aproxima dela e usa todos os encantos perversos para derrubá-la. Tivemos também um encontro de um serial killer com o X-Men em Connect, que conta a história de um homem de uma nova raça sobre-humana, os Connect, interligados. Esses humanos evoluídos têm a capacidade de se curar de qualquer lesão e de se conectarem com seu corpo. Num péssimo dia, ele passa por uma experiência traumatizante de ser sequestrado por traficantes ilegais de órgãos. Só que ele acorda no meio da cirurgia, começa a se curar e consegue fugir, mas no caminho ele deixa um de seus olhos para trás. Um tempo depois, ele começa a ter visões muito bizarras e estranhas, e levando em conta as atrocidades que ele anda vendo, ele logo liga os pontinhos. O novo dono de seu olho roubado é o serial killer que está à solta na cidade. Como se não bastasse ainda ser perseguido pelos traficantes de órgãos, ele decide perseguir o serial killer para tentar impedi-lo de matar mais pessoas. E se num dorama ele é um psicopata, no outro não. Ele é apenas um homem introvertido que está casado com essa mulher, que tem um emprego bem inusitado. Afinal, por que não usar as qualidades de ser atraente e talentosa para criar uma nova profissão? Esposa de aluguel. Pois é, essa mulher é contratada por homens solteiros para ser a esposa perfeita. E esse é o cliente mais antigo e fiel dela, que tem dificuldade de interagir, mesmo que ele esteja casado com ela há 5 anos. Mas isso não a impede de desenvolver sentimentos inesperados por ele, justamente quando aparece outro cliente, um ator muito famoso que também contratou os serviços dela e vai se enfiar a todo custo nesse triângulo amoroso. Aqui nós temos todos os clichês que você pode imaginar, ao ponto de que uma hora começou a ficar sem graça. Mas outro que também junta todos os clichês da terra dos doramas, mas que faz isso bem feito, é a Business Proposal, que conta a história de uma mulher que se passa por sua melhor amiga em um encontro às cegas, fingindo ser uma garota louca e rica para assustar o pretendente. Mas chegando lá, o jantar romântico é com o próprio chefe dela. Isso para ela vira um pesadelo, porque o feitiço vira completamente contra o feiticeiro. Querendo afastar o cara, ela acaba o aproximando e se enfiando numa bola de mentiras, mal entendidos hilários que resultam em um contrato de namoro falso para enrolar o avô intrometido do chefinho. Esse dorama entregou todo o romance e comédia leve que a gente precisava para refrescar um pouquinho a mente, né, não se estressar e rir um bocado das pataquadas que a gente vê aqui. E esperando recriar esse sucesso, a mesma atriz foi escalada, mas dessa vez num dorama bem mais ou menos. Depois de sofrer uma lesão no judô, essa moça vê uma nova oportunidade profissional aparecendo no departamento de histórias em quadrinho online. Chegar num trabalho novo já é difícil, mas não ter experiência e ainda sofrer com a pressão de ser demitida quando acabou de chegar, aí piora tudo, né? Mas felizmente ela tem o apoio de alguns colegas de trabalho para ajudá-la a realizar dia a dia suas tarefas com os artistas ilustradores e também tem tempo suficiente para jogar falas otimistas que começaram a me irritar num certo ponto. Basicamente, não tem muita coisa acontecendo além disso, além de 1000 personagens secundários sem desenvolvimento aparecendo toda hora e as coisas dando errado sem mesmo que o vilão precise fazer alguma coisa. Ah, e só tem trabalho de escritório mesmo, tá? Não tem romance, nem vai com essa expectativa. Mas em Shooting Stars é um pouco diferente. Essa mulher é a chefe da equipe de relações públicas em uma agência e a função dela, basicamente, é cuidar e limpar as bagunças das estrelas do mundo do entretenimento. Só que algumas celebridades são mais atentadas que as outras, né? Como é o caso desse mocinho bonito aqui, o ator mais famoso do país. Seria fácil lidar com ele, se não fosse o fato de eles serem basicamente inimigos, que constantemente estão em pé de guerra, brigando que nem duas crianças do fundamental. Chega a um ponto que a gente acredita que eles estão destinados a se odiar eternamente, mas a força da obrigação trabalhista os unindo pode mudar essa implicância toda para outro sentimento. Ao mesmo tempo que espiamos os bastidores da indústria do entretenimento, acompanhamos a maior estrela das novelas se apaixonando por sua inimiga, amiga, agente e percebendo que se relacionar sendo famoso é muito mais complicado do que parece ser. E o tema inimigos a amantes também bombou com a história desses dois estudantes do ensino médio que aceitaram participar de um documentário que retratava a vida escolar do pior aluno indisciplinado e da melhor aluna
aluna independente. Durante as filmagens, o improvável aconteceu. Os dois se apaixonaram, mas depois de um tempo juntos namorando, o relacionamento acabou de uma maneira não tão agradável. Jurando que nunca mais se veriam, de repente o destino prega uma peça quando, anos depois, aquele documentário viraliza na internet e eles são convidados a participar de uma continuação para mostrar as vidas atuais deles. Claramente, não seria fácil juntar esses ex-amantes briguentos em frente à câmera e muito menos puxá-los de volta para a vida um do outro, trazendo à tona sentimentos complicados enquanto decidem se vão se permitir gostar um do outro que nem fizeram no verão de suas juventudes. Ah, a juventude! Ai, essa palavra poderia resumir um dos queridinhos de 2022. Uma estudante passa por maus bocados enquanto persegue seu sonho de se tornar a melhor esgrimista. O destino dela se cruza com o de um jovem que está tentando reconstruir a vida depois que a sua família perdeu tudo durante a crise financeira sul-coreana. Ferrados e enfrentando suas próprias batalhas para encontrarem seu lugar nesse mundão, a juventude desses dois se entrelaça linda e naturalmente, tal como o verão é ensolarado e a primavera é florida. E qualquer sinopse que eu faça da história nunca fará jus ao que o dorama significa e o que ele transmite. E eu sei que vai ter gente logo pensando no final que pode ser um pouquinho amargo, mas independente de como eu me sinto sobre a conclusão, definitivamente é a última coisa que eu penso quando eu lembro de 25 e 21. Eu só consigo me lembrar dos meus olhos inchados depois de todas as lágrimas sofridas que eu derramei, enquanto eu praticamente vivia junto com os personagens as lutas individuais e coletivas de cada pessoinha. Eu lembro de como eu não consigo explicar como eu me envolvi emocionalmente com cada personagem, com a ambientação dos anos 90, que eu acho que foi meu ponto fraco, com as músicas, com tudo, com tudo. Eu vou até parecer doida agora falando isso, mas era uma nostalgia que parecia doer, gente. E eu posso dizer também que eu passei pelo menos 2 meses cutucando as pessoas e gritando "En garde! Touché!" E alguns meses depois, infelizmente, com muita tristeza, eu tive que abandonar esse hábito esgrimista e eu queria mesmo era dançar com roupas bregas junto com esse pessoal de cheer up. Essa é a jovem mais animada e radiante que entrou na universidade. E ela só quer esquecer um pouquinho a obrigação de ter que se dividir em 50 todo dia para seus trabalhos de meio período. Precisando de grana, ela aceita dinheiro para entrar na desfalcada equipe TEIA de líderes de torcida. Mas aos poucos, o que era uma obrigação se torna felicidade, conforme ela experimenta a alegria do campus, conhece novas pessoas e fica dividida, claro, em um triângulo amoroso entre o capitão fofinho, mas meio ríspido, e o novo colega confiante e insistente. Mas depois de um tempo, coisas esquisitas como acidentes não tão acidentais e ameaças começam a acontecer com a nossa Solzinho brilhante. Aparentemente, para ser chamado de dorama, um mistério e um vilão sem noção com motivações muito fracas precisam aparecer, né? Não vou negar que isso me desanimou um pouquinho, mas os momentos engraçados e os laços dos personagens me fez continuar firme e forte. Por falar em vilões, a cota vingança esteve avantajada em 2022. O primeiro da lista é Eve, contando a história dessa mulher que, na adolescência, viu sua família ser assassinada cruelmente por uma família rica e criminosa. Desde então, ela passou 13 anos planejando sua vingança hedionda. Para começar, ela usaria a arma da sedução para causar o divórcio da filha herdeira dessa família e fazer da vida dela um inferno. Tinha tudo pra dar certo, mas pra mim foi uma tortura lenta e dolorosa. Eu não costumo fazer isso, eu juro, mas eu assisti na velocidade acelerada pra acabar logo. Sinceramente, eu só fiquei até o final porque eu ainda acreditava que eu veria essa ícone fashionista sedutora realmente se vingando que nem ela planejou a vida toda. Mas ela só arregava por causa desse homem que ficou com essa cara de bunda fedorenta em todos os episódios e que ainda por cima nem química ele tinha com ela. Ah, não. Pra mim foi decepcionante. Mas que bom que a lista vingativa é grande e ainda tínhamos a vingança dos outros para assistir. Essa estudante do ensino médio é a atiradora do time do colégio, e esse é o irmão gêmeo dela. Eles viveram juntos em um orfanato até serem separados quando só ele foi adotado. Mesmo assim, o vínculo não foi desfeito e eles sempre continuaram mantendo contato. Por isso, é extremamente angustiante quando ela descobre que seu irmão morreu de uma hora para outra. Desesperada, ela se transfere para a cidade e para a escola do irmão para descobrir por conta própria o que aconteceu, já que a polícia insiste ser um caso de suicídio
mas ela não acredita nisso de jeito nenhum. Se preparem, porque ela vai caçar o verdadeiro culpado no meio de todas essas pessoas que parecem suspeitas, com a ajuda desse menino heróico que anda se vingando dos valentões da escola. Se esse dorama já é bom, com reviravolta atrás de reviravolta, Renascendo Rico consegue superar. Esse lindo é o secretário da família que administra o mais lucrativo império comercial da Coreia. Apesar dele ser muito dedicado e fiel, ele não é nada valorizado. E se tem uma coisa que a gente aprende com dorama, é que não se pode confiar em milionário. Impiedosamente, os ricaços traem o coitado do secretário, o acusando injustamente de desviar dinheiro. E como se ainda não tivesse sido bastante, ainda tiram a vida dele. Só que nenhum deles contava com a astúcia do universo que permitiria a esse homem fazer uma louca viagem no tempo, voltando para 1987 e mais, renascendo como o neto mais novo da família traíra. E a partir disso, vivendo no corpo de um adolescente, se lembrando de tudo o que sofreu naquelas mãos podres e ainda sabendo o que aconteceria no futuro, ele conquista cada membro da família para chegar ao pote de ouro, a tão esperada vingança contra quem o matou. Claro que no meio do caminho ele vai encontrar dificuldades, uma quedinha amorosa para chamar de sua e muitas complicações pelas modificações na linha do tempo que ele causou. E na minha humilde opinião, guardando o melhor para o final, o grandioso Weak Hero Class 1. Esse menino é o estudante exemplar, o melhor da sala e que tá de boa, só preocupado com seu desempenho escolar. Mas sempre tem aquele infeliz que não perde a chance de mexer com quem tá quieto. Quem vê esse serzinho aqui todo pequitito, logo o subestima como um garoto fraco. Enquanto uns usam unicamente a força bruta para serem os reis da escola, outros usam a inteligência para lutar contra a violência que sofrem. Logo de cara, eu fiquei abismada, chocada, perplexa, atordoada, passada com o que eu tava assistindo, e tudo isso num bom sentido, eu juro. Eu sou suspeita pra falar que eu devorei os 8 episódios, porque eu amo um dorama de ação, que quase te causa piripaques e que te faz passar muita raiva. Provavelmente você vai se sentir assim também, porque os personagens são tão bem construídos que você abomina com todo o seu sangue uns e idolatra com todo o seu amor os outros, enquanto descobre também como a amizade pode mudar totalmente alguém, tanto pro bem quanto pro mal. A história e a atuação são simplesmente impecáveis. Eu não vou negar, tá? É brutal mesmo, é intenso e tudo parece muito realista, por isso não é pra todo mundo, mas pra mim valeu muito a pena. Até hoje eu não vi ninguém falando mal desse dorama ou dando uma nota menor que 9 pra ele. E isso já diz tudo, né? Olha, eu preciso confessar que ficou muita coisa de fora, né? Mas 26 doramas foi a quantidade que eu consegui assistir. Agora, se você me perguntar qual foi o meu preferido do ano, é melhor nem perguntar, porque eu não tô em condição de decidir isso. Mas eu vou deixar essa pergunta pra você me contar aqui nos comentários. Qual foi o seu dorama preferido de 2022? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse balanço geralzão e que venham muitos sucessos de 2023 pra gente abreviar juntos. Tchau!